Bem, então nós vamos falar basicamente sobre o cenário da fome e da desnutrição no Brasil. Primeiro vamos falar do cenário da desnutrição, e vocês vão entender por quê, porque é mais fácil falar do cenário da desnutrição. Vamos falar do cenário da fome em seguida e vamos falar do cenário da ótima nutrição para todos. Nós não queremos apenas eliminar a desnutrição e a fome no Brasil, nós queremos condições ótimas de nutrição para todos os brasileiros. O cenário da desnutrição, bom, para estabelecer cenários eu preciso definir o meu problema, e aí a gente começa a ter algum problema. Nós vamos falar de coisas relativamente complexas e vou tentar torná-las mais simples possível. Para definir a desnutrição, nós vimos um engenheiro falando de nutrição, nós vamos ver agora um médico falando de nutrição, mas um médico que pretende ter uma capacidade de comunicação diferente dos médicos clínicos, né? Bom, primeiro precisamos entender o que é a nutrição, né? O que é a nutrição? A nutrição é algo que nos caracteriza, que caracteriza a vida, né? A nutrição é um complexo, envolve etapas, né? E essas etapas, elas permitem que a gente sobreviva, que a gente cresça, se desenvolva, tenha uma saúde adequada, se reproduza, né? Sem nutrição não há vida. A nutrição envolve etapas, como eu disse. A primeira etapa é a ingestão de alimentos. Em geral, é nessa etapa que a gente discute quando discute fome, né? Mas a nutrição, ela só se conclui com a utilização da energia e dos nutrientes presentes nos alimentos pelo organismo. É nesse momento que o processo da nutrição é concluído. E qualquer mau funcionamento desse processo, seja porque nós ingerimos alimentos em quantidade insuficiente, ou os alimentos errados, ou seja porque nós sofremos de doenças, por exemplo, que vão prejudicar o aproveitamento desses nutrientes presentes nos alimentos, eu tenho os distúrbios da nutrição. Esses distúrbios, eles podem ser, basicamente, o resultado de problemas ao nível da ingestão de alimentos. Ela pode ser suficiente, pode ser excessiva, pode ser desequilibrada, ou ela pode estar presente, o problema pode estar presente na forma em que esses alimentos são utilizados. O termo desnutrição a gente reserva para distúrbios determinados pela ingestão insuficiente de alimentos, seja generalizada, seja de alguns alimentos em especial. Ou então por doenças que tornem insuficiente a ingestão de alimentos. Nos países muito pobres, onde a desnutrição é muito importante, a carta importante é a ingestão alimentar. As pessoas comem pouco e comem mal. À medida que a pobreza diminui, o acesso à alimentação começa a ser mais fácil, o Ricardo mostrou, você começa a gastar menos recursos com alimentação, passa a ser mais possível você ter acesso a alimentos. E a carta das doenças, não é? Então, no caso das crianças, por exemplo, as doenças na primeira infância, diarreia, infecções respiratórias, essas são mais difíceis de serem resolvidas, porque essas dependem não só do alimento, mas das condições de vida. Crianças, por exemplo, morando numa favela com esgoto a céu aberto, dificilmente terão uma saúde adequada. Poderão até ter acesso à alimentação. E aí nesse aspecto é importante, quer dizer, as organizações não governamentais podem, por exemplo, ajudar as pessoas no acesso a alimentos, mas não vão conseguir resolver a questão do esgoto numa favela. Esse é o poder público que tem que fazer. Então, enfim, a desnutrição nós vamos reservar esse termo para distúrbios determinados pela ingestão insuficiente de alimentos ou por doenças que tornem essa ingestão insuficiente. Como é que nós medimos a desnutrição, né, já que a gente definiu? No finalzinho eu vou falar do outro lado da moeda, né? Nós vamos falar dos problemas ligados ao consumo excessivo e desequilibrado de nutrientes, que também são problemas, várias pessoas aqui já apontaram isso. Nós vamos concluir a apresentação falando alguma coisa sobre isso. Mas vamos voltar à desnutrição. Como é que eu meço desnutrição? Eu tenho duas opções. Ou eu defino várias modalidades de desnutrição, deficiência de ferro, vitamina A, de proteínas, de calorias, etc. E vou encontrar um indicador para cada problema desse, e vou ter que fazer vários exames, vou ter que colher sangue, vou ter que fazer exames clínicos, o que é absolutamente inviável se a gente quer traçar um cenário aqui para o Brasil, né? Mas a outra opção, que é a que nós vamos adotar, é encontrar um indicador sintético de desnutrição. Ou seja, um indicador que possa expressar qualquer problema que exista na nutrição, seja pela ingestão inadequada de alimentos, insuficiente, seja por doenças que vão comprometer a utilização desses alimentos. E esse indicador é a altura alcançada pelas crianças menores de 5 anos de idade. Por quê? Porque o crescimento
ele exige condições ótimas de nutrição. Não de alimentação só, de nutrição. Ou seja, a criança tem que receber o alimento certo, na hora certa, não é? Aí o cuidado da criança passa a ser importante, não só o acesso à alimentação. E essa criança tem que gozar boas condições de saúde, ela não pode adoecer a todo momento. Não é? Então, quando uma população cresce bem, as crianças nos primeiros 5 anos de vida crescem adequadamente, eu sei que não apenas as crianças estarão bem nutridas nessa população, mas haverá uma grande probabilidade que a população toda esteja bem nutrida. E hoje nós dispomos, desde 2006, de um padrão de crescimento, que é esse que eu estou mostrando aqui, da Organização Mundial de Saúde, que foi construído a partir de milhares de crianças estudadas de 0 até os 5 anos de idade, incluindo crianças brasileiras, e que resultam nessa curva. Então, a população que tiver uma curva, e aqui não importa muito, eu não tenho centímetros, eu tenho uma outra escala que transforma, na realidade, para eu poder usar várias idades, né, altura para idade aqui. Então, a população que tiver uma distribuição de alturas como essa, deve estar muito bem em termos nutricionais. Deve estar se alimentando bem e deve ter boas condições de saúde. Por sorte nossa, nos primeiros 5 anos de vida, as crianças tendem a crescer de maneira muito parecida, independente da raça. Né? Brancos, negros, crescem absolutamente de maneira igual. A gente sabe isso, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. As crianças negras crescem tão bem quanto as crianças brancas nos Estados Unidos. Bom, esse é a peça do nosso cenário. É a distribuição de altura das crianças brasileiras, uma amostra de 5.000 crianças estudadas em 2007. Um estudo extremamente bem feito, recente, e que mostra que a gente ainda não alcançou o padrão que a gente deveria alcançar, ou seja, eu tenho crianças aqui que não estão crescendo, uma proporção delas, provavelmente pequena, não estão crescendo adequadamente ainda. Mas essa é a situação agora. Que tal voltarmos 10 anos atrás? A situação era pior. 20 anos atrás, pior. Em meados da década de 70, muito pior. Ou seja, caminhamos bastante bem nesses 30 anos. Ainda temos problema, mas caminhamos bastante bem. Quanto tempo mais precisamos para resolver esse problema? Eu diria uns 10 anos. Há uma outra forma, talvez mais fácil até de se entender, e aqui eu vou usar um pouco os indicadores que o Ricardo utilizou, que é considerar apenas aquelas crianças que têm um déficit muito grande de altura. Né? Eu escolho essas crianças nesse padrão de referência.